Oi, bom dia, gente. Eu sou a professora Esther, de Artes Visuais da Fundação Deodato Santana, e a gente vai dar continuidade aos animais da Mata Atlântica, que agora é o bicho preguiça, tá bom? Por sugestão dos alunos. Eu sugiro para vocês, sempre quando começar a aula, ter todo o material à mão, para vocês estarem sempre assim, com a sua paleta, o seu paninho, os seus pincéis já hidratados no solvente, as tintas já colocadas. Eu estava usando essa paleta, por conta que ela já está toda tomada, e às vezes até atrapalha um pouquinho a gente nas misturas. Eu peguei uma outra tampa, ó, uma tampinha normal de plástico. Coloquei as minhas tintas, já coloquei o branco, amarelo, vermelho, marrom, os verdes, porque hoje a gente vai fazer o bicho preguiça, tá bom? A gente vai começar com ele, como ele é a parte, é o lugar mais claro da tela, é o animal aqui, tá vendo? O resto é tudo escuro. Eu mandei para vocês a figura, mas eu tô tentando aqui, ó, ficar um pouquinho mais legal para vocês verem, para vocês entenderem melhor. Acho que assim tá bom, né? Para vocês entenderem direitinho. Aqui focalizar bem a tela para vocês, ó. Tá? Acho que assim tá bom. Acho que dá para vocês. Então, sempre o material à mão pra gente poder começar a nossa aula, tá bom? Então, assim, bicho preguiça. Primeiramente, a cor dele, ó, ele tem o pelo meio sépia clarinho. Então, o que a gente vai fazer, ó? A gente já vai pegar um pincelzinho, que não é tão fininho, ó. Pincel número 12, esse aqui, 14. A gente já vai pegar o branquinho, independente da tela ser branca, ó. A gente já vai começar a passar um pouquinho de branco, vai dar uma base nele, porque depois a gente vai vir com outra cor em cima, tá? Então, os lugares mais claros dele, ó, é aqui, ó, essa parte da lombar dele. A gente já cobre esses tracinhos, os tracinhos auxiliares que a gente colocou, a gente já cobre. Independente da tela ser branca, a gente pinta de branco, tá? Independente da tela. Porque a tonalidade da cor da tinta, ela é diferente da tonalidade da tela, tá? Então eu só tô dando assim, ó, em alguns lugarzinhos, essas partes aqui, onde temos o tracinho, ó, eu já vou tirando, tá vendo, ó? Vou tirando com o branco, porque o animal, ele tem uma cor bem clarinha. Vocês vão ver aqui como que é. A carinha dele é branca. Eu vou pegar um pincel mais fino, tá? E vou fazer a carinha dele, a máscara dele, ó, já vamos fazer de branco. Vamos fazer a máscara dele toda de branco. Tô pintando aqui com a cor branca, pincel limpinho, já hidratado, né, no solvente. A máscarazinha dele, a gente já pintou de branco. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pôr mais branquinho na minha paleta, sempre colocando as tintas, sempre aos pouquinhos, tá, gente? Ele tem uma cor meio acinzentada, então o que eu vou fazer? Hidrato meu pincel novamente, pego um pouquinho do sépia, venho pra cá, ó, e já vou ter a cor do bicho preguiça. Então, em alguns lugarzinhos, ó, já vou vindo aqui, ó, eu vou jogando, ó, algumas pinceladas desse sépia com branco. Ó, olha o que eu tô fazendo. Eu tô jogando, as pinceladas são compridas, tá vendo? As pinceladas compridas. Eu já vou jogando as pinceladas e depois a gente vai jogando o branquinho depois por cima, ó. Então, eu já joguei um pouquinho do branco, agora eu tô fazendo como se fosse essas manchinhas do corpo dele, ó. Aqui no queixinho, onde termina a carinha dele, ó, esta parte de carinha, ó, tem o narizinho, boquinha e carinha. A gente já vai meio que, ó, escurecer um pouquinho mais, onde divide a carinha dele com o resto do corpo. Vou puxando pra baixo, tá vendo? Que aqui essa parte tem lugares que é mais escuro, ó. Então, a gente vai acompanhando pela referência, vocês vão ver que tem lugares é um pouquinho mais sépia, tem lugares que é um pouquinho mais claro. Por exemplo, a divisão do corpinho, onde divide perninha, tá vendo? Então, a gente vai observando, sempre observando, tá bom, gente? Ó, aqui também, ó. Todos os lugares que vocês veem que a cor dele é um pouquinho mais escura, a gente vai jogando aqui, ó. Eu vou jogando um pouquinho nos lugarzinhos onde é mais escuro. Eu misturei o sépia com o branco, bem pouquinho. Agora eu volto com o meu pincel um pouquinho mais largo e venho, ó, completando com o branco. O meu pincel tá meio sujinho com o sépia, tá vendo? Então, eu vou fazendo algumas nuances
dessa cor dele, ó. Os lugarzinhos que sobrarem, ó, vamos passando. Os lugarzinhos que sobraram, agora eu venho com o branco, eu dou uma limpadinha no meu pincel no solvente, pego o branquinho, ó, e venho misturando. O sépia que estava aqui, ó, ele tá sendo meio misturado, então vai dar outras tonalidades no corpinho dele, tá vendo, ó? Já dá umas outras tonalidades. E eu vou indo. Ele não tá aparecendo muito pra vocês, porque agora, como a tela está toda branca, o bicho preguiça, ele ainda está aqui, ó. Ele não tá ainda evidente. Quando eu colocar o fundo com as plantas escuros, com esse fundo escuro e com as folhas verdes, aí que ele vai destacar, tá bom, gente? Então, continuando, ó. A cabecinha dele, ó, vocês podem ver que é um pouquinho mais escurinha. Então, eu venho com o sépia já misturado com o branco e venho fazendo o contorninho dessa cabecinha dele, porque só fica a máscara branca dele ali no meio, tá vendo? Tem a máscarazinha branca dele, ó. Tá vendo? Como eu falei, a divisão da carinha, ó. A gente faz mais escura. Ele tem uma parte, ó, eu pintei aqui tudo de branco. Ele tem uma parte na carinha dele, ó, que é um pouquinho mais escura, um pouquinho abaixo da boca. Então, a gente vem devagarinho, ó. A gente vem trazendo essa cor mais escura pra ele. Tá vendo, ó? Vem trazendo devagarinho, porque depois a parte, ó, aqui a gente vai fazer essa partezinha dele. Vai cobrindo bem os tracinhos de branco, os tracinhos que a gente fez do contorno, a gente vai cobrindo, tá bom, gente? Aqui, ó, nesta divisória, a gente vai dar uma escurecidinha, ó, que vai dar essa sombrinha na carinha dele, ó. A gente vai dar uma escurecidinha com o sépia, tá vendo? Ele vai fazendo o formato do rostinho dele. Em alguns lugares, ó, ele tem mais sombra e o pelo dele é um pouquinho mais escuro. Então, a gente vai fazendo as manchinhas, ele tem manchinhas na pelagem dele, ó, tá vendo? Então, eu vou colocando. Embaixo do braço aqui dele, o braço que está pra fora, a gente também coloca um pouquinho. Se vier muita tinta no pincel, vocês simplesmente limpem o pincel com o paninho e continua, ó. Continua, tá bom? Aqui na lateral também eu vou dar uma nuancezinha aqui com sépia, tá? A cor dele praticamente é essa. As garrinhas dele a gente vai fazer com um tom de alaranjado, um tom meio alaranjado, tá bom? Então, primeiramente, limpo meus pincéis, vou deixando aqui. O contorno e os detalhes da carinha dele, a gente vai deixar para fazer no final, tá bom? Porque a gente vai usar o preto, o sépia. Então, vamos passar para as unhinhas. Ah, ainda tem um pedacinho aqui, ó. Ainda tem um pedacinho de braço dele, ó. Que é aqui, ó. De pata, né? Não braço, pata. As patinhas dele, ó. Que também um pouquinho, com um pouquinho de branco. Então, coloco o sépia e um pouquinho de branco. Tá vendo? Então, basicamente, o nosso bicho preguiça, ele é em tons de branco com um pouquinho de sépia. E em lugares que você vai escurecendo, conforme você vai olhando na referência, você vai escurecendo em alguns lugares. Tem uma parte dele aqui, ó, que é meio manchadinha com o sépia, a gente vai fazer umas manchinhas, meio que acompanhando, ó. Tá vendo? Você vai acompanhando a referência e vai colocando, ó. Ele tem algumas manchinhas também aqui, ó, mais pra baixo. A gente coloca as manchinhas dele, tá vendo? Muito bem. Essa foi a nossa base, né? Então, vamos agora fazer as unhas dele. Eu vou usar um pincel mais fino, logicamente, né? Então, eu vou misturar. As patinhas dele, elas são um tom alaranjado. Para fazer o tom alaranjado, gente, ó, eu coloco um pouquinho de branco novamente. O branco é a cor que a gente mais usa. Coloquei o branco, eu venho aqui com uma pitadinha de amarelo, passo pra cá, bem pouquinho, e uma pitadinha de vermelho, e eu vou chegar nessa corzinha clara, que é um alaranjado claro, ó, a patinha dele, tá? Então, a gente, que são as garrinhas dele. Então, a gente já vai colocar a cor aqui, tá? Vou colocar aqui também, que tá aqui na árvore. Molha no solvente, sempre hidratando as suas tintas, para ficar mais fácil de vocês pintarem. O pincel desliza assim com mais suavidade quando você está hidratando o seu pincel. Entre uma unha e outra, a gente vai colocar essa sombrinha que vai definir uma unha da outra, tá bom?
Então, aqui no meinho das unhas, a gente coloca um pouquinho do sépia, sabe? Só pra... O que que eu faço? Onde termina a patinha dele, que começa a unha, eu também vou dar uma escurecidinha de leve aqui, ó. Bem de levinho, tá bom? Bem de levinho, vou dar uma escurecidinha. Onde termina a pata e começa a unha, a gente dá essa escurecidinha um pouquinho só, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, o olhinho dele é que depois vocês vão olhar na referência. Eu vou até abaixar aqui pra vocês verem, ó. Na referência, os olhinhos dele, ó, eu vou pôr bem aqui pra vocês, ó. Os olhinhos dele, eles são castanho claro, meio ocre. Então, o que que a gente vai fazer, gente, ó? Então, tem o ocre por dentro, sempre colocando as cores claras primeiro, pra depois colocar as cores escuras. Então, eu vou fazer tipo um caramelo, tá vendo? E depois ele tem a partezinha preta. Então, vamos lá. Pincel fininho, eu vou fazer um caramelo. Eu já tenho aqui, ó, um caramelo, mas eu vou fazer com vocês, tá bom? Então, eu vou pegar o amarelinho, tava aqui no branquinho, vem pra cá, pega um pouquinho do sépia, esse aqui está o sépia. Venho pra cá, eu peguei o verde sem querer. Pego o sépia, mistura aqui, pego um pouquinho desse vermelho, porque a gente quer chegar num tom de ocre. Então, a gente tem que colocar vermelho, amarelo, ó, tá chegando, tá vendo? Aqui ficou um tom um pouquinho mais escuro do meu ocre, que está aqui na paleta, mas a gente vai chegar um pouquinho mais claro. O que que a gente faz? Coloca um pouquinho mais de branco, ó, e eu já tenho um tom mais clarinho. Pego o meu pincel bem fininho para fazer essa bolinha dele, ó. Venho aqui, faço a bolinha primeiro, tá? Como se fossem os olhinhos que a gente já aprendeu, olhinhos redondos. Ele tem uma carinha meio de triste, né, o bicho preguiça? Então, coloquei o meu ocre aqui, tá? Coloquei o meu ocre porque ele tem uma máscara, gente. Então, aqui, o que que vai acontecer? Pra gente não usar diretamente o preto, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou até tirar aqui pra vocês verem, ó. Ele tem um olhinho, dá pra vocês verem, né? Ele tem um olhinho, vocês vão olhar na referência. Ele tem um olhinho e ele tem uma máscara marrom não, em sépia, que fica em volta dos olhos. Então, eu vou fazer essa máscara pra vocês. Ó, já vou fazendo aqui a máscara dele, ó. Ele tem uma máscara em volta dos olhos, que a gente vai puxar aqui pra baixo, tá? Puxei aqui e venho aqui. Puxei aqui, tá vendo? Ele tem uma carinha meio de tristezinho, né? Então, a gente vai puxar meio caidinho e vai deixar o olhinho lá no meio, o olhinho que a gente fez, tá? Narizinho, a gente já pode até começar com sépia no nariz, ó. Já puxa o narizinho dele, que ele é meio assim, meio redondinho aqui em cima, ó. Tudo com pincel fininho, vocês vão conseguindo aos pouquinhos colocando os detalhes nele, tá bom? Então aqui a boquinha, ó, já vou tirar aqui pra vocês pra ver. A boquinha dele é bem abaixo, ó, ele tem um narizinho redondinho aqui embaixo. E a boquinha dele, ela vem bem abaixo, bem pertinho do narizinho que a gente vai fazer. Então, eu já coloquei aqui a boquinha. E a boquinha, ela é toda, em volta, ela é toda mais escurinha, tá? Mas eu já tô colocando aqui, ó, pra vocês saberem que aqui é a boquinha dele, tá? Os detalhes, a gente vai fazer os detalhes bem devagarinho na próxima aula. E vamos começar com o fundo, tá bom? Então, vocês observem, antes de começar a fazer, colocar tinta, observe bem a referência de vocês, porque são detalhes bem pequenininhos que a gente vai continuar na próxima aula, tá bom? Então, primeiramente, faz o fundo branquinho e depois mistura o sépia com o branco com um pouquinho de sépia, bem pouquinho, e vai jogando as cores conforme vocês vão olhando aqui, ó. Na nossa referência, que até eu sujei de tinta aqui, ó, na nossa referência a gente tem tonalidades mais escuras e mais claras, tá vendo? Então, vocês vão observando, os lugares que estão mais escuros a gente vai esfumaçando e os lugares mais clarinhos a gente vai deixando em branco. Tá bom, gente? Então, espero que vocês estejam gostando, espero que estejam todas bem, com saúde e em casa. Obrigada.